objetivo dessa videoaula é auxiliá-los nas resoluções das questões da atividade experimental chamada tubo de Venturi. O experimento foi realizado na aula passada, na aula retrasada, e vocês têm algumas questões para responder sobre essa atividade, são 6 questões. Vamos começar pela primeira, onde vocês fizeram a aquisição das alturas nos ramos do manômetro tubinho U e a velocidade do ar com o anemômetro. Bom, colocando esses dados em uma tabela, por exemplo, numa planilha de dados do Excel, nós podemos facilmente aqui, aqui eu tenho, por exemplo, dados que eu coletei para H1, para H2. Aqui a diferença, eu fiz H2 menos H1, lembrando que a gente quer aqui o valor positivo dessa diferença de altura. E aqui a velocidade experimental. Bom, o que eu tenho que fazer agora é colocar esses dados aqui dentro do overleaf, lá da folha de respostas. Bom, uma vez que o dado está colocado na tabela aqui do Excel, a gente pode utilizar o software para gerar a tabela que vai lá para o overleaf. Então a gente vai digitar aqui, LaTeX Table Generator. Geralmente a primeira opção que aparece aqui, Create LaTeX Tables. E ele vai abrir para a gente aqui, essa opção. Eu vou pedir aqui uma nova tabela. Eu já tinha dados colocados aqui. Eu vou voltar lá no Excel, vou copiar esses dados. Ctrl C, volto aqui no site e vou colar os dados. Bom, depois alguns detalhes a gente vai formatar lá no overleaf. Por enquanto a gente clica aqui em gerar. Ele já gerou aqui embaixo a nossa tabela, tá? E eu vou clicar aqui em copiar para o clipboard. Já copiei. Agora sim, eu vou voltar aqui no LaTeX. Tenho aqui, onde você vai colocar o título da atividade, o nome dos alunos envolvidos, e aqui a questão 1. Eu vou simplesmente colocar essa tabela, tá? E agora eu posso fazer uma formatação adequada aqui, Por exemplo, posso fixar a tabela colocando SH. Esse H1 e H2, isso aqui são subíndices. Então eu vou colocar no modo matemático, colocar entre colchetes, colocar H, underline 1, vai representar H1. A mesma coisa aqui para H2, H, underline 2. E aqui, em vez de H2 menos H1, eu vou colocar delta H. Então, dentro do ambiente matemático, colocando cifrão, eu vou digitar aqui barra delta, com letra maiúscula no começo, e H em minúsculo. E aqui eu vou deixar a velocidade, vou deixar simplesmente com letra maiúscula. Aqui eu tenho as unidades, tá? Metro por segundo. E, basicamente, eu posso também colocar aqui, centralizar minha tabela, colocar aqui o comando centering, para centralizar. Vou colocar aqui uma legenda, através do comando caption. Vou colocar aqui, posso colocar diferença de altura em função da velocidade, que eu vou chamar de velocidade experimental, tá? Depois mais claro, mais para frente vai ficar mais claro porque eu usei isso. Então, vamos compilar isso daqui, Eu vou pedir para mostrar em uma aba separada. Ele vai compilar. Questão 1. Vamos recompilar. Aqui a tabela, Posso formatar um pouco melhor essa tabela, Posso aumentar o espaçamento, colocar linhas, Como que eu faço isso? Volto aqui no editor. Eu tenho 4 colunas. Eu vou colocar cada coluna com 3 centímetros de largura com os dados centralizados, usando esse comando aqui, C, 3 centímetros. O C maiúsculo me diz que ela vai ser centralizada e 3 centímetros vai ser a largura de cada coluna. Eu vou simplesmente copiar e colar isso aqui 4 vezes. Posso também colocar linhas para separar, utilizando o comando hline. Vou separar o começo da tabela com linhas duplas e separar as unidades dos números por uma linha simples, colocando um hline. E no final, no último dado aqui, eu vou inserir uma quebra de linha e colocar um comando hline 2 vezes para fazer uma linha dupla. Então está aqui 4 colunas, vamos ver aqui. Vou compilar novamente. Tá?
a linha ficou para cima das unidades, né? Eu vou arrumar isso daqui. Então esse Hline na verdade não é aqui, ele vem aqui. Agora sim, se eu recompilar, tá aí, né? Diferença de altura em função da velocidade experimental, você pode colocar outra informação se você quiser. O importante é você lembrar o seguinte, né? Que a gente tem uma casa de precisão no anemômetro, tá? E na régua que estava no manômetro de tubo em U, nós temos 3 casas. Então, os dados de altura tem que estar com 3 casas e os dados da velocidade com a casa decimal. Então, isso aqui a gente fecha a questão 1. A questão 2 diz o seguinte: com base nos dados apresentados na tabela 9.1, confeccione o gráfico da velocidade em função de ΔH. B. Utilizando a equação y igual a x elevado a b, faça um ajuste do gráfico e determine o valor do parâmetro b. Este valor concorda com a descrição teórica, justifique sua resposta. Bom, então com base nos dados, né, da questão 1, eu vou fazer o gráfico. Para isso eu vou utilizar o SciDays. Então, aqui a questão 1, eu tenho aqui o ΔH e a velocidade. Então, lembrando, né, que eu quero a velocidade em função de ΔH. Então, vou copiar essas duas colunas. Vou abrir o SciDays. Vou só aumentar o tamanho dele aqui para ficar mais fácil, o tamanho da fonte. Talvez fique mais fácil de visualizar aí. Então, aqui eu vou colar os dados, tá? Uma vez que eu colar os dados, fique atento, né, se o tipo de dado que você vai colocar aqui é numérico, tá? Às vezes você cola esse dado e ele vai ficar como texto. Bom, pessoal, não tem problema, né? Aqui não está aparecendo mais uma casa decimal e aqui também, né? Porque isso é um zero que aparece. O SciDays vai colocar e simplesmente vai arredondar, tá? Mas não tem problema. Ele não faria isso se fosse um número diferente de zero. Para fazer o gráfico, a gente clica na coluna 2y, vamos na opção dispersão e está aí feito o gráfico. Posso abrir essa janela aqui. Vou aumentar um pouquinho o gráfico para ficar mais fácil de ver. Bom, a gente tem aquela formatação padrão do gráfico, né? A questão 2A foi feita já o gráfico, você tem que padronizar ele, colocando o nome dos eixos, né? Reescalando esse gráfico, né? Colocando a legenda. Mas antes disso, já vamos fazer o ajuste, porque ele pede para fazer o ajuste utilizando uma função do tipo ax elevado a b. Selecionado o gráfico, a gente vai na opção análise, assistente de ajuste. Você vai definir uma função, eu vou chamar essa função, por exemplo, de Venturi 2. Já tem os parâmetros A e B, então eu vou colocar A asterisco x elevado a b. Vou pedir para salvar essa opção, né, salvar essa função. Está vendo que ela já aparece aqui ó, na função Venturi 2 e a expressão está aqui, ó, ax elevado a b. Vou marcar para ajustar com essa função. Clico na opção ajustar. E aqui dentro, né, como eu não tenho nenhum erro desconhecido e já está configurado para aparecer os dados, né, os parâmetros na área do gráfico, eu simplesmente vou clicar em ajustar e fechar. Bom, quando eu faço isso, ele já traça para mim aqui ó, a curva de ajuste. E aqui eu tenho, né, vou aumentar um pouquinho aqui só para ficar mais fácil de ver, eu tenho os dados que ele me deu. Então está aqui o conjunto de dados, que é na tabela 1, coluna 2, a função ax elevado a b, que quadrado R2, o valor de A com o erro, com a incerteza, e o valor de B com a incerteza. Bom, como que a gente pode formatar esse gráfico, né? Uma vez que já está colocado aqui dessa forma, vamos dar uma ajustada nele aqui. Primeira coisa, título dos eixos, né? Aqui eu tenho velocidade, e essa velocidade está em metros por segundo. Aqui no eixo X, né, o que eu tenho é, posso chamar de diferença de altura, em metros. Se você quiser chamar, pode chamar simplesmente de ΔH também. O que mais que eu posso fazer aqui? A tabela, né, a legenda, vou arrumar ela, né. Venho aqui então, tabela 1, eu vou colocar dados experimentais. E a parte 2 ali, que é no linear, eu vou chamar de curva de ajuste. Aplicar OK. O título aqui não é necessário, eu posso tirar ele, né? Posso apagar, porque afinal de contas eu vou colocar uma legenda quando eu colocar esse gráfico no Overleaf.
Vou formatar também essa borda aqui, né? Então aqui eu posso clicar na escala e vir na opção eixos. Então aqui, ó, eixo inferior. As marcas maiores e menores estão para fora, eu vou colocar para dentro. Particularmente eu acho que fica bem melhor. O eixo esquerdo também vou colocar para dentro, tá? Sempre, depois que você clicou aqui, ó, que você ajustou o que você quer, sempre clique em aplicar, para depois do próximo eixo. Próximo eixo, o eixo superior, eu quero mostrar ele, mas eu não quero mostrar o rótulo de dados, então eu vou tirar a opção aqui, mostrar rótulo de dados. E as marcas menores e menores, maiores e menores, né, também vai ser para dentro. Vou clicar, eixo direito, também vou mostrar ele, e vou tirar a opção mostrar rótulos, porque eu não quero mostrar o número, né, o número está no eixo esquerdo. Aqui vou colocar a opção marcas maiores dentro e menores dentro, aplicar e ok. Certo. Olha, aqui eu estou vendo que os pontos estão muito pequenos, né? Eu posso também mexer nessa tabela. Posso aumentar ela, não tanto assim, né? Um pouquinho mais. Aqui, né? Os pontos aqui, ó, ele está muito pequenininho. Eu vou clicar aqui e vou aumentar ele. Ele está aqui, ó, tamanho 3. Vamos colocar tamanho 6. Será que ficou muito grande? Não, ficou bom, né? Ó. A linha também vou aumentar, né? Então posso... aqui em cima da linha, dá 2 cliques. Aqui tem essa opção, né? Aqui não alinhar. Largura 1, largura 3. Ó, ficou bom também. A tabela eu posso aumentar um pouquinho mais, né? Para que essa fonte aqui da tabela fique igual à fonte do texto, né? No mesmo tamanho. Olha, aqui eu vou ajustar o que? A incerteza, né? Eu tenho aqui 81,68 mais ou menos 2,317. Na verdade, né, isso aqui eu arredondo para 2, de forma que 81 fica 82. Esse símbolo de mais ou menos aqui eu vou trocar pelo símbolo de mais ou menos correto, né? Você pode usar a tecla de atalho Alt 0177. E aqui também, né, eu tenho 0,009, então aqui vai ficar 0,478. E também, né, vou alterar. Bom, clicar, ok, tá aqui. E agora o que eu vou fazer é copiar, né, esse gráfico aqui, né, exportar, né, exportar a janela. Vou salvar aqui em alguma área aqui do, vou salvar na área de trabalho. Vou salvar aqui como figura underline 2, que se refere à questão 2. Qualidade da imagem, vou colocar 300. Acho que só permite 100. O máximo que ele permite é 100. Então não está em DPI, deve ser algum outra resolução. Mas tudo bem, vamos salvar aqui. Então, save. E agora eu vou inserir esse gráfico lá no Overleaf. Então tá aqui. Questão, vou colocar aqui, né? Eu vou copiar aqui. É a questão 2. E vamos inserir, né? Para inserir a figura, a primeira coisa que tem que carregar para o Overleaf. Então eu vou carregar a figura aqui. Aqui está a figura 2. Já está carregada aqui. Vou dar um comando aqui, um begin figure. Certo? Vou colocar aqui, depois do figure, o colchetes e o H para fixar. Lembrando que em vídeos anteriores eu mostrei como fazer isso, mas estou sendo um pouco mais breve nesse sentido. Tá. Bom, aí eu vou colocar aqui, vou digitar, né? Figura 2, já aparece ali para me completar. E antes aqui, ó, eu vou colocar entre colchetes a palavra scale, né? Scale. E vou colocar o valor de 1. Isso eu vou trabalhar com a escala da figura. Bom, vou compilar para ver como é que fica e depois a gente digita a legenda. Tá, vou compilar aqui. Ver se ficou boa. Questão 2, ficou muito grande, né? Então vamos diminuir a escala. Vou colocar a escala aqui do a meio. Ó, ficou melhor, né? E agora a gente pode colocar uma legenda aqui, né?
velocidade e diferença. Vamos colocar assim, velocidade do ar e diferença de altura nos ramos do manômetro de tubo em U. Vamos compilar novamente. Pronto, tá aí. Então a nossa questão 2 aí está resolvida também, né? Em partes. Por quê? Porque o que falta você dizer, né? Falta você dizer se o parâmetro B concorda com a descrição teórica e você justificar a resposta. Essa parte eu deixo com vocês. Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: utilizando os valores dos raios R1, R2, da aceleração, os valores de ΔH disponíveis na questão 2 e as equações 9.18, 9.19, 9.20, determine o valor teórico para a velocidade e para cada medida. Apresente o resultado conforme a tabela 9.2. Então, nessa tabela que você tem o número de medidas, você fez 10. O ΔH vem lá da equação 2. O raio R1 e R2 foi passado em sala de aula esses valores. Tá? G, ele pediu para usar 9.79. E a densidade da água e a densidade do ar, você vai obter aqui da equação 9.18. Né? O que é essa equação 9.18? A gente voltar aqui, ó. Tá aqui, ó, a equação 9.18 tá aqui, ó. Então, essa equação você vai usar para calcular a velocidade. E para você saber a densidade do ar e da água, como a densidade depende da temperatura, a gente tem essa equação aqui. Então, você vai pegar a temperatura que estava lá no dia, que você anotou, tanto para o ar como para a água, e vai calcular, né, qual vai ser a densidade de água, para você calcular a tabela. Para você calcular, né, e confeccionar essa tabela aqui da questão 3. Bom, pegando os dados que eu tenho aqui no Excel, né, eu calculei. Você pode calcular isso com a calculadora científica, com qualquer outro software que você achar melhor. Então, para a temperatura que eu coloquei aqui de 24 graus, 23 graus, o valor da densidade do ar é aproximadamente 1.2, densidade da água 998. E aqui, ó, na equação, na coluna H da minha planilha, eu coloquei aquela equação, né, da velocidade em função do raio. Então, estão aqui esses valores são os simulados, né, medidos do raio, tanto do raio 1 como do raio 2. Então, eu fiz essa conta. Tá? O que vai mudar aqui? Né? Efetivamente, o que muda é o ΔH, que é diferente para cada experimento que você fez, e a velocidade, né, o resultado da velocidade. O resto aqui é tudo constante durante o experimento, ele não mudou. Então, agora a gente tem que pegar essa tabela e colocar lá no Overleaf. Então, o que a gente vai fazer? Vai copiar essa tabela. Vamos lá no site que gera as tabelas. Vamos pedir uma nova tabela. Tá? Vou colocar ela aqui. Vou gerar. Copiar para o clipboard. E vou colar, né, como questão 3 aqui, né? Então, vou colocar aqui. Lembrando, né, que tem mais duas partes para você responder na questão 2, tá? Eu estou fazendo aqui mais a parte que eu acho que eu posso ajudar efetivamente, né? Questão 3. Então vamos colar essa tabela. Vamos dar uma formatada nela, né? Primeiro, vou colocar aqui a fixação, o H para fixar na posição que eu quero. Centralizar com o comando Center. Colocar uma legenda, né? Relação. Pode colocar assim, ó. Cálculo da velocidade teórica. Tá? Pode ser um pouco mais criativo do que eu aqui na legenda. Vou formatar algumas coisas aqui. Ó. H1 e H2 eu vou chamar de ΔH. Então, né, já mostrei na questão anterior como fazer isso, né? ΔH. R1 vou colocar no modo texto, modo de equação também, né? Para poder digitar o índice ali, ó. R2. Vamos colocar o G aqui também dentro disso. Esse dr aqui, né? Eu coloquei assim por causa do Excel, mas aqui eu consigo escrever mais bonitinho, né? Posso colocar o ρ, né, que é a letra grega ρ e underline aqui ar, que é o ρ do ar, densidade do ar. E aqui para água também é a mesma coisa, né? Vou colocar ρ.
underline. AG me representa a densidade da água. E aqui a velocidade eu vou chamar de V, vou colocar entre no ambiente matemático, vou chamar de VT, assim, com T maiúsculo, velocidade teórica, porque eu calculei essa velocidade. Aqui também, ó, metro por segundo ao quadrado, vou colocar que é a unidade da aceleração gravitacional, vou colocar metro S underline 2. E a mesma coisa aqui, ó, para as densidades da água e do ar. Quilograma por metro cúbico. E aqui também para a densidade da água e esse metro por segundo também. Vou colocar aqui dentro metro por segundo. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas. Posso colocar cada uma. Bom, vamos ver como é que fica aqui, né? Vamos compilar primeiro e ver como vai ficar, se eu preciso formatar alguma coisa a mais nela ou se assim mesmo a gente já pode finalizar a questão. Eu podia dar uma largada um pouco mais em cada uma. Por exemplo, essa daqui posso ficar com 1 centímetro, ficaria com 7. Então, aqui, 2, a primeira com 1 e o resto com 2. Vamos ver como é que fica. Aqui 1 centímetro e as outras 7 com 2 centímetros. Daria um total de 15, né? Vou colocar 1,5. E agora só copiar 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver como fica. Ficou melhor, né? Ficou bem melhor. Agora eu vou formatar colocando aquelas linhas duplas para ficar um pouco melhor. Aqui também, para separar a unidade, uma linha simples. E lá no final, né, no último dado, a gente insere a quebra de linha e vamos ver como vai ficar. Deixei a linha um pouco para cima, né? Na verdade é aqui, ó. Na próxima aqui. Agora, vamos ver. Pronto, ficou bom. Bom, então tá aqui, né? Essa é a resposta da questão 3, né? Que ela pede para você calcular, apresentar o resultado conforme a tabela 9.2. Está feito ali. Agora a gente precisa fazer a tabela da questão 4, né? Porque ela diz assim, ó, determine a razão entre as velocidades experimental e teórica. Apresentando os resultados na tabela 9.3. E depois na B pergunta qual a origem da discrepância entre os valores da velocidade teórica e experimental. Então a gente vai montar essa tabela como? O que é a velocidade experimental? A velocidade experimental é aquela que você mediu no anemômetro, com o anemômetro, que você colocou o dado da questão 1. E a velocidade teórica, a que você acabou de calcular na questão 4. Então eu tenho esses dados, né? Tá aqui, coloquei aqui no planilha do Excel, né? Ó, vou colocar aqui. Então eu vou copiar. Velocidade experimental vem lá da questão 1. Vou copiar. Vou colocar aqui. E a velocidade teórica vem aqui da questão anterior. Ctrl V. Opa. Vamos colocar isso. Ó, vou deixar todas elas com a casa, mas agora eu vou fazer o cálculo, né? Que é o quê? Velocidade experimental dividido pela velocidade teórica. Aqui. Vou fazer para todos e agora eu vou ajustar, né, para uma casa decimal. Tá. Vou copiar essa tabela agora, né? O que eu preciso fazer? Colocar no gerador de tabelas. Gerar a tabela, copiar
Volto aqui no overleaf e vou colocar questão 4. Questão 4, isso, questão 4. Vou colar. E aí, mesma história, né? Vamos formatar isso daqui. Vamos centralizar. Vamos colocar uma legenda, né? A comparação entre as velocidades experimental e teórica. Tá? Sejam mais criativos na legenda. Separação que tem só 4 linhas, né? Eu posso deixar com 3, então 3 ou até 4, né? Vamos colocar 4 centímetros. Eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Vou colocar 3 centímetros. Acho que é suficiente. Então, 1, 2, 3, 4. Eu já vou colocar aqueles comandos para ficar mais bonito. Vou colocar aqui depois da última também, para separar a unidade. Vou colocar uma quebra de linha aqui e vou colocar a linha dupla. Aqui a velocidade experimental VE, eu vou colocar dentro do ambiente matemático, vou colocar V minúsculo, underline E. E aqui também, né, na parte da velocidade teórica, V minúsculo, underline T. E na última coluna, isso aqui eu vou chamar de V underline E, barra divisão, V underline T. E vamos completar aqui, tá certo, não tá faltando nenhum zero, tá tudo certinho. Vamos compilar e ver se deu certo. Ó, ficou bom, né? Velocidade experimental, velocidade teórica. Tá aqui, talvez eu poderia alargar um pouco mais, né? Pegar, por exemplo, a primeira coluna. A primeira coluna é pequenininha, então eu posso deixar com 1. Vai sobrar 3 colunas aqui, eu posso colocar 4 centímetros. 4 daí, talvez colocar até 5. Vamos ver como é que fica. Vamos ver se fica bom. Melhorou, né? Acho que melhorou sim. Então tá aqui, ó. Detalhe, pessoal, que você pode estar achando estranho é que eu tenho 12 pontos, tá? Eu peguei um pouquinho mais de pontos, em vez de pegar 10, né? Lá eu comentava que você pegaria os pontos de 10 a 32, escolhendo ali, né, 10 valores, tá? Aqui eu peguei 12, tá bom? Então tá aí, essa é a questão 4, a parte A. Lembrando que a parte B da questão, ele vai perguntar qual é a origem da discrepância. Por quê? Olha o que está acontecendo. Você tem ali, né, a velocidade experimental e teórica, a razão entre elas está dando diferente de 1. Ou seja, se elas fossem iguais, né, se a minha teoria correspondesse exatamente ao meu experimento, isso deveria dar 1. E não está dando. Está dando ali, na média, ali 0,8, 0,9, né? E qual é a origem dessa discrepância? Então vamos pensar. Quando a gente faz a conta, faz a modelagem para chegar na equação do tubo de Venturi, eu utilizo que tipo de fluido? Né? Quais são as considerações sobre esse fluido, sobre o movimento do fluido? Então isso é o que eu uso para a parte teórica. E na parte experimental, o que está acontecendo? Qual é o fluido que eu estou utilizando? Esse fluido é um fluido ideal, é um fluido real? Então daí dá para a gente argumentar um pouco sobre, né, você argumentar um pouco sobre a discrepância. A questão 5 diz assim, ó, explique como podemos utilizar a medida de ΔH para determinar a velocidade V2, sem utilizar o anemômetro, e ainda assim obter uma medida correta, com erro menor do que o encontrado na velocidade teórica. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Existe discrepância. Dá uma diferença considerável, né? 0,9, 0,8. Então como que eu poderia melhorar isso? Essa é a pergunta. A pergunta é, como que eu ainda posso continuar usando a equação do tubo de Venturi e melhorar o meu resultado? Bom, preste atenção no seguinte detalhe. Embora exista discrepância entre a velocidade experimental e a velocidade teórica, na média eles são muito parecidos esses valores, ou seja, a discrepância independe da velocidade. Então, se essa discrepância depende da velocidade, como que eu posso, né, ainda manter a velocidade, a conta com a velocidade teórica e obter um resultado melhor?
A ideia é bem simples, né? Na verdade, perceba que aquela razão dá para a gente um fator de correção, de calibração. Qual o problema de você fazer isso? Nenhum, certo? Nenhum, porque você entendeu a origem da discrepância na questão 4. E agora na questão 5 você vai descrever isso. Então pense um pouco mais sobre isso, tá? Sobre como utilizar essa razão como um fator de correção para a equação do tubo de Venturi. Por fim, a questão 6, ela diz qual é a relação de intensidade entre V1 e V2, qual é maior, menor. Justifique sua resposta. Então, se a gente voltar aqui no desenho inicial que tem nas notas de aula, e se você lembrar do experimento, perceba o seguinte, que V1 é a velocidade do fluido que entra no cano com diâmetro maior. E V2 é a velocidade que sai do cano com diâmetro menor, que foi aquela velocidade medida no anemômetro e também calculada agora na questão 3. Bom, perceba o seguinte, se você olhar para a equação de continuidade e esse desenho, você vai conseguir responder qual que é maior e qual que é menor. Bom, o objetivo foi esse, de contribuir para a resolução das questões da parte, talvez que seja um pouco mais complicadas, que são fazer os gráficos. Fica agora as questões aí mais conceituais, né, a parte mais conceituais das questões para você resolverem. E em caso de dúvida, entre em contato para esclarecer. Obrigado e até breve.